Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula 9 do módulo Explorando Python. Nessa aula a gente vai ver detalhes sobre listas, que é um tipo de dados em Python. Já estou com o notebook criado, vou iniciar com a sessão, chamar essa sessão de básicos em listas. Bem, para criar uma lista em Python é muito simples, você pode iniciar com uma lista em branco. Por exemplo, lista igual a, coloca um conjunto de colchetes, daí você cria uma lista do tipo vazia, né? Quando eu coloco para rodar, não tem nenhum elemento, obviamente. Uma outra forma de criar uma lista é fazer ela receber a função list, com um conjunto de parênteses no final. O resultado é o mesmo. A gente pode obter também mais informações sobre listas. A gente pode dar um help em lista, que é a própria variável que eu acabei de criar. Vai aparecer uma ajuda da classe. Então, aqui diz que a classe list, se nenhum argumento for dado, o construtor cria uma nova lista vazia, como foi o caso que a gente fez aqui. O argumento dado para a função list, para a gente criar, tem que ser um interável. Depois eu vou especificar direito o que seria esse interável. A gente pode também usar, deixa eu comentar isso aqui, usar a função dir na variável lista para ver o que essa classe contém de atributos e funções e métodos. Então, todas essas funções aqui são utilizáveis pela classe lista. Aqui no final tem algumas bem importantes que a gente vai apresentar aqui. Append, que é para incluir novos itens, clear é para limpar, copy é para fazer cópia da lista, pop é para remover elementos da lista, reverse é para reverter a ordem da lista. A gente vai ver com detalhes algumas dessas funções. Daí, como primeiro exemplo, deixa eu ilustrar a criação de uma lista de textos. A gente pode fazer essa lista receber uma série de textos. Por exemplo, se esses textos forem letras, simplesmente letras, eu posso criar uma string separadas pelo que eu quiser. Eu vou escolher espaço para separar as letras, A, B, C e D, por exemplo. Ao final dessa string, eu posso aplicar a função split. Para isso, eu uso um ponto split. O que essa função faz é separar a string de acordo com o separador que eu passar para essa função. No caso, eu vou passar um espaço. Então, coloco um espaço, entre aspas, ele vai criar uma lista com os elementos correspondendo a essas letras aqui. E com o uso da função split, você pode escolher o separador adequado à situação, por exemplo. Imagina que você tem uns dados para receber dentro de uma lista, esses dados são nomes de animais, como por exemplo gato, e eles estão separados por ponto e vírgula, cachorro, tartaruga e cobra. Vou usar a função split para separar isso em listas, e o separador vou utilizar como sendo ponto e vírgula. Então, a visualização das listas está aqui. Ó. A gente tem os elementos. Se você quiser acessar os elementos, você pode usar o indexador, que eu vou mostrar mais para frente. Por exemplo, o primeiro elemento é o de índice 0, que é o gato, no caso. A gente pode aplicar também funções, como, deixa eu mostrar aqui no dir, essa função aqui, sort. Essa função serve para você rearranjar os termos da lista em ordem alfabética. A gente utiliza da seguinte forma. Lista.sort. Pronto, aqui a lista está organizada em ordem alfabética de acordo com os elementos de texto. Podemos também criar listas de números. Deixa eu colocar uma seção aqui em Markdown para lista de números. Tem diversas formas de se criar. Você pode utilizar a função range, por exemplo. Para isso, você vai precisar utilizar a função list para causar que o que tiver dentro dessa função se torne uma lista. Dentro dessa função, a gente vai utilizar a função range. E dentro da função range, a gente indica o número de elementos que a gente quer que contenha essa lista de números. E esses elementos vão estar ordenados de 0 até 1 menos o número total de elementos. Por exemplo, se eu quero uma lista com 10 elementos ordenados,
eu digito um 10 aqui, e o que vai ser gerado é uma lista de 0 até 9. É possível você também converter uma lista que é números, só que em textos, para uma lista de números de verdade, em float. É um pouco mais elaborado, mas é possível, vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, imagine que você recebe dados que são números, só que eles estão em formato de texto, como esse aqui, 6, espaço, 4, outro elemento, o seguinte elemento pode ser um 8.5, lembrando que o ponto em programação é a nossa vírgula, e o último elemento aqui, 9, eu vou usar a função split para separar nos espaços. Então, para vocês visualizarem agora, o dado que a gente tem, essa lista é aqui, uma lista de números, só que esses números estão em formato de texto. Se a gente quiser transformar isso em formato de números de verdade, a gente precisa usar mais algumas funções, umas 3 funções para isso. Existem formas mais fáceis, mas no escopo da lista, essa é uma das formas. Só para mostrar para vocês, vou mandar imprimir o tipo da lista. Aí vocês vão ver que é da classe lista. Se eu imprimir o primeiro elemento aqui, por exemplo, que é o de índice 0, vai mostrar que é da classe string, ou texto, né? Então, como é que a gente faz para transformar isso em números de verdade? A gente vai usar a função list para causar com que o resultado de tudo que a gente fizer se torne uma lista de verdade. A gente vai usar a função map. Essa função ela aplica funções a cada elemento da lista. Então, a gente quer que cada elemento se torne um float. Então, a gente vai aplicar a função float em todos os elementos da lista. Então, o resultado disso é que agora os números, a lista é composta de números e não de texto. Para deixar registrado e ilustrar também a diferença que aconteceu aqui, vou imprimir a lista como era anteriormente. Olha só, o 6 estava entre aspas porque era texto. Agora a gente tem, depois disso daqui, o 6 transformado em números. E para terminar, você pode construir uma lista de forma mais simples possível de números, simplesmente passando números em forma de lista, exatamente no formato de lista, que é nessa sintaxe aqui com colchetes. Então, 1, 0.5, 23 e assim por diante, você gera uma lista, exatamente como você deu a entrada, e você pode obter o tamanho dessa lista usando a função len, que é uma função universal para determinar o tamanho de elementos, de dados. E com isso a gente fica por aqui. Então é isso, gente. O conteúdo sobre listas não terminou. A gente vai continuar na próxima aula. Boas práticas e bons estudos.